Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês de como foi a nossa primeira semana de trabalho aqui no Japão. Então eu vou contar para vocês como é a fábrica que a gente trabalha, o transporte para a gente chegar até lá, o que a gente faz lá e assim, vou tentar explicar um pouquinho de quais são os procedimentos, né, o tipo do uniforme e uma visão geral, assim, se a gente tá curtindo, se é o que a gente esperava ou não, né? Então, vamos lá, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para facilitar um pouco e eu não ficar enrolando demais para falar. Então, lá eles fabricam vários tipos de produtos plásticos, tem as injetoras, né, que moldam os produtos e eles atendem principalmente a área hospitalar. Então, assim, lá tem bastante rigorosidade, assim, nessa questão da higiene e tudo mais, justamente por eles atenderem mais hospitais e esse tipo de cliente. Ela fica aqui no nosso estado, que é Gifu, mas fica distante um pouquinho da nossa casa, fica uns 50 quilômetros daqui, mas o caminho até lá, ele é um pouco lento, tem várias cidades aqui no Japão, uma cidade é grudada na outra, então como você não pega bem ali só a estrada, né, você vai passando dentro de várias cidades e é numa montanha, então tem bastante curva, enfim. A gente vai de transporte da empreiteira, que aqui eles chamam de Sogei, e o Sogei ele leva mais ou menos 1h30 para ir, 1h30 para voltar. A gente sai de casa 10 para 6 da manhã, o Sogei passa aqui então 10 para 6 da manhã e a gente começa a trabalhar 8 horas da manhã. Então, no nosso primeiro dia de trabalho, que foi na segunda-feira, uma pessoa que trabalha na empreiteira, que fala português, ele auxiliou a gente lá. Porque, gente, o que acontece? Nessa fábrica quase não tem brasileiros. Lá, fora a gente, só tem mais um casal de brasileiros. A gente só entrou lá porque lá ou você precisa falar japonês, ou se você tiver o inglês, eles também aceitam, porque tem várias pessoas que são filipinas lá e os filipinos eles falam inglês, né? Então ajuda a gente. E aí por isso a gente conseguiu entrar nessa fábrica. Mas de qualquer maneira teve essa pessoa da empreiteira que tava lá acompanhando a gente no primeiro dia, ele explicou certinho como funcionava, né? A questão do refeitório, a questão assim, da fábrica mesmo, os cuidados que a gente tinha que tomar. Então, a nossa chefe, ela tava acompanhando, mas a nossa chefe, ela só fala em japonês, né? E aí ele foi meio que traduzindo pra gente as coisas que ela falava. Só depois que eu entrei, né, no vestiário, ali na parte que as pessoas de fora não podem entrar. Então, lá na fábrica, se você vai visitar a fábrica ou se você vai acompanhar alguém, você só pode entrar até uma parte ali, do vestiário pra dentro, pessoas de fora não entram. Então, dali, quem me auxiliou foi uma outra menina que estava começando no mesmo dia que a gente, e aí, graças a Deus, ela falava inglês também, então o que a nossa chefe ia falando em japonês, ela ia falando em inglês pra mim, pra eu poder entender ali como que funcionava. Bom, então, lá nessa fábrica, a gente precisa usar um uniforme diferente. Ele é um uniforme todo fechado. A gente não pode usar... A nossa unha tem que estar sempre cortadinha. O Leão agora tem que fazer a barba, então a barba dele tem que estar sempre feita. Não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, enfim, nem muito amaciante na roupa, perfume. Lá é bem rigoroso com essa parte. Então, o nosso uniforme, ele é um pouco diferente das outras fábricas, porque ele é todo fechado. Primeiro, a gente tem que ir, eles pedem pra gente ir com uma roupa, eles chamam de roupa íntima, mas eu tenho que usar alguma camisetinha branca e um shortinho preto. A gente não usa, tipo, a lingerie embaixo do uniforme, né? Porque no vestiário a gente fica com essa roupa.
E até porque também, pra não ter perigo do uniforme ser meio transparente e aparecer, enfim. Depois que a gente tá com essa roupa íntima no vestiário, a gente tem que começar a colocar esse uniforme. Primeiro a gente põe uma touca, que você não pode deixar nenhum fiozinho de cabelo pra fora, e uma máscara cirúrgica, que eles dão pra você todo dia. Isso a gente no vestiário. Depois a gente vai pra uma outra sala. Nessa outra sala, a gente põe um outro chapeuzinho. Ele lembra o chapeuzinho do Chaves, assim. Tem uma abinha aqui. E tem uma parte que vem aqui no peito, que vai ficar por dentro da blusa. Então a gente põe esse chapeuzinho, fecha ele. Aí a gente coloca uma blusa de manga comprida, tudo branco esse uniforme, ele é todo branquinho. Depois você coloca a calça, tem toda uma ordem pra você se vestir. Depois você vai colocar a calça, a blusa por dentro da calça e uma meia que ela vai até a panturrilha, assim. E isso você já vai estar também com a sua meia, mas por cima dela você vai vestir a meia do uniforme. Então, basicamente, nessa hora, você só vai ficar com essa parte aqui do seu corpo de fora e as suas mãos. Aí depois que a gente se veste, a gente sai, pega um tênisinho que eles fornecem esse tênis, a gente não usa calçado nosso lá. Então você veste esse tênis, aí começa todo o procedimento tipo de higienização assim pra você conseguir entrar dentro do seu ambiente de trabalho. Lá, o ar, ele tem é até diferente, é igual o ar de avião, assim, que eles têm um controle ali de pressão, porque a fábrica, ela é 100% fechada. Por quê, gente? Não pode entrar nenhum tipo de insetinho lá dentro, nenhuma sujeira de fora. Porque não pode grudar no plástico e não pode ter nenhum pelinho dentro desses frasquinhos de plástico, enfim. Então o ar lá é climatizado, tem ar-condicionado e... Primeiro de tudo, gente, lá eles têm um rolinho, sabe esse nosso rolinho de tirar pelo? Eles chamam de corocorô. Lá você vai chegar, a primeira coisa que você vai fazer é passar o corocorô no seu corpo inteiro, no chapéu, em tudo. Você assina lá, você vai ter que ver se não teve nenhum pelinho, nada. Você vai assinar seu nome falando que você passou isso e que tinha 0 pelos, ou se tiver algum, você vai colocar que tinha um pelo, enfim. Fez isso, assinou sua folha de ponto, você vai entrar numa cabine, que ela é como se fosse um ar soprando, que você vai virando dentro dela, fica soprando um ar assim. Saiu dessa cabine, a gente passa é como se fosse um aspirador de pó, que ele fica 30 segundos, você tem 30 segundos pra ir passando ele no seu corpo e pronto. Acabou a primeira parte do procedimento ali. Aí depois disso vai depender muito do setor que você vai cair. Porque cada setor dentro da fábrica, ele tem também as suas particularidades. Seus controles, né? Seus controles, exatamente. Tem seus controles ali. Tem setor que você vai precisar ainda colocar outra roupa, tem setor que você só vai usar essa roupa mesmo e uma luva, enfim. A gente passa o corocorô, né, o rolinho, sei lá quantas vezes por dia. Porque realmente tem que ser assim, a inspeção deles é bem rigorosa mesmo. E cada vez que a gente sai ali pro intervalo ou pro refeitório, toda vez que você voltar para entrar na área de produção, você tem que repetir todo esse procedimento. Por exemplo, eu tô com vontade de fazer xixi. Você pede lá pra usar o banheiro ou deu a hora do seu intervalo. Se você for só no banheiro ou se você for só beber uma água, quando você voltar, você vai ter que fazer todos esses procedimentos de novo. Mas ó, acostuma. Nos primeiros dias, né, a gente ficou, caraca, é muita coisa, mas... Muita coisa pra decorar. É muita coisa pra decorar, porque às vezes eu esquecia. Tipo, a gente usa uma viseira que tem um babadorzinho de pano, e eu só chegava, enfiava a viseira e alguém falava, não, corocorô. Aí, tipo, eu sabia que eu falava, nossa, eu preciso lembrar disso. Só que aí, com o passar dos dias, você vai memorizando e acaba virando, tipo, um negócio automático, assim, você fazer todos esses procedimentos. Então, como que funciona o nosso dia lá? Primeira coisa, a gente coloca essa roupa no vestiário e tal, se prepara. E 5 para as 8 da manhã, a gente tá lá postos. E eles começa a tocar uma musiquinha e as pessoas começam a fazer o taisô, que é uma ginástica laboral, né?
uns exercícios assim, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, tipo uns alongamentos, pra você poder começar ali seu dia de trabalho. Terminou o alongamento, a gente vai, isso no nosso setor, né? O Leandro, ele fica no mesmo setor que eu. A gente vai pra uma reuniãozinha rápida. Só tem um detalhe, gente, nessa reunião, eu não entendo uma palavra do que eles falam, mas, tipo, os líderes meio que ficam falando como vai ser o dia e tal. Pra começar ali o dia, cada um com a sua função já definida. Depois disso, o que a gente faz? A gente começa a fazer tipo uma limpeza. A gente pega uma vassoura, um rodinho lá, um aspirador e começa a dar uma geral ali na nossa parte, ali na fábrica. Só isso aí já acaba usando uns 30, 40 minutos, acho que uns 30 minutos do tempo. Então a gente começa mesmo a trabalhar umas 8h30 da manhã, depois que a gente termina essa faxininha, essa limpeza rápida ali no setor que a gente fica. Então agora eu vou explicar pra vocês um pouco do que a gente faz lá na fábrica. Da minha parte, no primeiro dia, basicamente eu fiquei fazendo Kensa o dia inteiro. O que é Kensa? É inspeção. Eu fiquei inspecionando umas tampas, mais ou menos desse diâmetro assim, e pra ver se não tem nenhuma imperfeição, se não, por acaso não grudou nenhuma sujeirinha ou se não fez nenhuma bolinha durante o processo. E aí no segundo dia eles já me colocaram pra fazer algumas coisas diferentes. Então o que eu fiz? No segundo dia eu tive que ir pra uma sala que é até mais rigorosa a inspeção. Em cima de toda aquela roupa eu ainda tive que colocar um macacão, que aí ele é azul, é diferente, né? Um macacão azul, outro chapéuzinho do Chaves por cima, ou seja, nessa hora a gente tá com 3 coisas na cabeça, né? A touca, o primeiro chapéu do Chaves, depois o segundo, aí eu troco o tênis por uma bota, que essa bota a gente só usa lá dentro, faço todo aquele procedimento de novo, e aí lá o que eu fiquei fazendo? Primeiro eles me colocaram pra fazer uma coisa chamada Fukuro Seto. Fukuro é sacola e seto vem de set. Como que eu falo? Conjunto. É um conjunto. Lá tem umas caixas, parece as nossas caixas organizadoras de plástico. Então você precisa colocar primeiro um plástico mais fino, assim, arrumar ele bem certinho, deixar sem ar, enfim. E depois você vem com um plástico mais grosso, ficam 2 camadas de plástico. Porque essa caixa, ela vai lá pra máquina que faz as pecinhas, a máquina vai soltando as pecinhas dentro dela, então eu precisava deixar essa caixa já preparada pra ir. E são várias caixas por dia, tipo, várias mesmo, por vez, né? Então eu fiz isso, depois me colocaram nessa mesma sala, depois que a máquina enche, a gente tinha que tirar essa segunda camada de plástico, enrolar e fazer um nozinho. E cada vez você vai passando também o rolinho para tirar qualquer tipo de pelo de dentro dessas caixas. E tive uma outra função nesse segundo dia. Numa sala ao lado, depois que a gente fez esses 2 procedimentos, preparar a caixa, encher dos objetos e amarrar, elas vão para essa sala ao lado, que a gente coloca em outras caixas para poderem já ser despachadas pro hospital ou para onde quer que seja. Nessa outra a gente vai fechando as caixas e colocando elas nos pallets, né? A gente vai fazendo tipo um Lego assim com as caixas e empilhando elas nos pallets. Essas caixas, elas são um pouquinho pesadas, porque vai 2 sacos dos objetinhos lá. Eu acredito que deve ter uns mais de 10 quilos em cada caixa, mas a gente vai fechando elas, é tudo bem rapidinho, e colocando no pallet. Isso foi o que eu fiz no segundo dia, gente. Aí, ao longo da semana, foi ficando um pouco mais dinâmico o meu trabalho. Teve dia que eu fiz um pouco do Kensa lá na tampa. Teve dia que eu fiz um pouquinho do Fukuro Seto. Teve dia que eu amarrei, que eu fui pra sala da caixa que já vai ser enviada lá pro hospital. Ficou uma coisa mais dinâmica. O que aconteceu?
eu fiquei com muita dor nas costas no primeiro e no segundo dia de fazer esse Fukuroseto. Por quê? Sempre me considerei uma pessoa bem baixinha. Eu tenho 1,62 m. Só que aqui eles acham que eu sou alta, porque a maioria das pessoas aqui, das japonesas, elas são mais baixinhas. Então tudo lá é baixinho. E o meu apoio lá pra fazer essa caixa, ele era bem baixo, eu ficava muito inclinada. Então minhas costas começaram a doer muito. E eu acho que as pessoas, minha líder, todo mundo começou a comentar assim, tá com dor? Eu falava, tô. Porque realmente, eu não tive dor de ficar em pé, mas a minha dor nas costas pegou, assim, sabe? Aí na quarta-feira, a minha chefe veio perguntar se eu gostaria de parar de fazer essa função, né, do Fukuroseto, que era o que tava pegando aqui. Aí eu falei, olha, se puder, sim. Aí ela falou, então você fez assim, né, porque, como eu falei pra vocês, ela não fala inglês, então a gente conversa meio que por mímica, mas ela falou, tipo, você não vai fazer mais isso aí. Então, assim, eu fui muito abençoada com isso aí, gente, de verdade. Depois desse dia eu trabalhei feliz, porque aí eu parei de fazer o Fukuroseto e meu trabalho ficou muito mais dinâmico lá dentro da fábrica. Então é isso. O que eu tô fazendo por enquanto lá são essas funções que eu contei pra vocês. Agora, gente, eu quero chamar meu convidado de hoje aqui. Agora eu vou chamar o Leão, que nunca quer aparecer aqui. Ainda mais sem barba. Ainda mais sem barba. Pra falar um pouquinho pra vocês de como é a função dele dentro da fábrica. Então, por favor, recebam o meu convidado de honra aqui. E aí, pessoal? Bom, conta pra gente. Vou contar o que eu faço. Na segunda-feira, eu achei que foi um pouquinho aleatório, assim, talvez não tinha muita coisa pra eu fazer. Tem uma pessoa lá que fica responsável por mim, que é o fulano lá, um japonês. Aí ele primeiro eu acompanhei uma outra pessoa ali, ele tava fazendo uma manutenção de uma máquina lá. São máquinas imensas, assim, né? Aí, tipo, eu ajudei ele a limpar umas peças e tal. Aí, feito isso aí, tipo, que a gente deu uma enrolada ali, era já mais ou menos fim da manhã. Uma outra pessoa me chamou e eu fui pra uma outra sala, assim, que tinha que colocar outro uniforme por cima do que a gente já tá, tipo um macacão inteiro, com mais uma máscara, assim. Aí eu fui pra uma outra sala, porque aí, tipo, aí lá dentro, de novo, tem esses outros controles, sabe, de rigor, dependendo do tipo de peça que tá sendo feita, né? Aí eu fiquei lá nessa sala sozinho, tipo, até uma hora eu fiquei meio, assim, grilado, porque eu falei, cara, eu não tinha relógio pra eu acompanhar a hora, assim, passando, pra saber que hora que era o meu intervalo, que hora que era o meu almoço. E eu falei, cara, só falta alguém me esquecer aqui dentro, né? eu ficava lá, caramba. Aí, basicamente, era o mesmo serviço ali que a Manu falou no começo, de Fukuroseto, que já tinha um plástico dentro e eu tinha que encaixar outro e tem que ficar bem certinho ali dentro, assim, bem rente. Sem muito ar, né? Tem que ficar sem ar e bem rente às paredes da caixa, assim. É uma caixa, imagina uma caixa de resma, sabe? Que vem aquelas 5 resmas, é mais ou menos aquele tamanho um pouquinho maior, porque ela é bem grossa, assim, sabe? Ela é bem robusta. Aí você faz isso, tá, tampa e vai empilhando as caixas. Eu fiz um monte nesse dia, só que, tipo, eu meio que não gostei, porque eu fiquei lá dentro dessa sala que eu não conseguia ver a hora. E isolado, assim, com aquele uniforme, tipo, tava quente, assim, sabe? Nossa, a gente transpira muito, porque são muitas camadas. Tipo, você fica com 2 roupas inteiras, assim, só com o olho de fora. Não, fora o nervosismo do primeiro dia, então você já tá calor. E ainda a gente fica meio nervoso, porque a gente não sabe se tá fazendo certo, se não tá. Aí que você transpira mesmo. Não, aí uma hora eu tava lá sozinho, no silêncio, assim, né? Tipo, fica um barulho de uma máquina lá, na verdade. Eu escutei eu batendo no vidro assim, pau, 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 pau. Aí eu fiquei procurando, falei, caramba, o que é isso, né? Aí eu olhei, tipo, tinha uma senhora batendo assim num vidro, lá do outro lado, assim, tipo... eu acho que era a chefe, né? Eu acho que era a chefe. Aí eu olhei assim e falei, eu acho que ela quer entrar aqui, né? Aí eu fui em direção a ela falou, não vem aqui não, tipo, dá a volta lá por onde você entrou. A gente não pode sair com essa roupa aí. Aí eu fui lá, saí, aí você também passa por outra cabine com dutos de ar que te sopra, mas na hora de sair não precisa, né? Só na hora de entrar. Aí eu cheguei lá, ela falou, você tá errado, tipo, porque o rapaz que tinha me colocado lá, ele esqueceu de me dar uma máscara de
É tipo, fica um óculos, tem uma armação de óculos por dentro, e na frente tem uma proteção plástica assim, e embaixo dessa proteção você coloca tipo um babador. É um pedacinho de pano que você coloca em 3 botãozinhos assim, aí ele vem aqui por baixo e enfia dentro do uniforme. Sim, eu esqueci de falar que além desse uniforme, eu também uso essa proteção. Ou seja, no fim, você fica com 100% do seu corpo coberto. Nem os seus olhos vão ficar de fora. Porque pensa tipo assim, você tá fazendo lá uma embalagem que é o caso da Manuela faz, tipo uma peça do soro hospitalar, sabe? Aí vai gruda um Aí pensa você lá tá cantando lá um pagode e você dá uma cuspida dentro da sacola. Não, cuspida não tem como, porque a gente usa uma máscara. Mas se cai um cílio? E se cai um pelinho da sobrancelha? Então a gente fica 100% coberto. É porque tem a máscara... como que fala mesmo? A máscara que a gente usa de cirúrgica. A cirúrgica. Eu acho que foi implementado mais pelo corona de uns anos pra cá, mas eu acredito que antes, às vezes, só com a outra máscara as pessoas ficavam. Eu acredito. Enfim, aí eu tomei um pito lá já, né, de começo, mas as pessoas, assim, sempre super educadas. Não, a gente fala pito, mas... Não, meu Deus, gente, aqui as pessoas são bem gentis. Só chamam atenção, mas falaram numa boa, assim, tipo, a gente em nenhum momento se sentiu maltratado, nem nada, assim. Aí, os filipinos são bem gente boa, eles... lá, né, eu tô falando no nosso caso, tá, gente? Tipo... É sempre o que a gente achou de onde a gente está. Essa então, é a nossa experiência. Não quer dizer que é uma regra universal, certo? Aí, como os filipinos falam inglês, eles são um pouquinho mais extrovertidos, né? Então a gente consegue se comunicar, tal, dar umas risadas. Aí os japoneses também tem alguns brincam um pouquinho, mas eles no geral são um pouco mais sérios. E alguns são bem sérios, assim, só dá aquele bom dia, boa tarde, tchau e só beleza. O básico e tudo do bem, básico. tudo bem. Eu também sou, assim, né? No ambiente de casa eu sou brincalhão, mas... Lá eu fico na minha lá, né? Até porque eu não sei me comunicar direito. Enfim, aí eu tomei essa chamada de atenção. Voltei lá pra lá. Inclusive o rapaz que estava responsável por mim, ele falou, desculpa, tá? Desculpa que eu te esqueci, sabe? Eu falei, não, tudo bem, então. Aí eu fiquei lá esse dia inteiro. Aí uma hora, alguém foi mexer na máquina lá dentro dessa sala. E, cara, estragou alguma coisa lá que começou a pitar, velho. E começou a feder plástico queimado. Tipo, pensa você esquecer ali o cabo da panela no fogão. Aí eu fiquei, além de estar com a roupa toda lá, fiquei com um fedor de plástico queimado lá a segunda inteira. Mas tudo bem, assim, foi nada grave, beleza, né? E tipo, lá como tem esse controle do ar, tipo, tem um exaustor grande, gigante lá dentro, né? Que fica mandando o ar pra fora também, assim como o que entra. Isso foi a segunda. Aí nos outros dias, eu acho que eu já caí na sessão que eu meio que vou ficar responsável pelo menos por um bom tempo. São algumas máquinas que elas produzem, sabe, parece um potinho de creme de rosto, assim. Ele é um potinho branco, assim, dessa altura, assim, tipo metade desse copo, assim, mais ou menos desse diâmetro. E ele é bem grossinho, assim. No meu ver, ele não parece um produto hospitalar, parece um frasquinho de creme de rosto, assim, por exemplo, sabe? Aí tá. É assim, tem muitas caixas dessa. Elas só mudam de cor, sabe? Mas elas são todas parecidas. Aí eu faço o fukuroseto, né? Que é colocar os plásticos dentro, deixar bem certinho e tal. Aí eu vou empilhando as caixas na esteira da máquina para entrar na máquina. E elas todas vazias, só com saco. Aí elas entram na máquina, faz o processo lá da fabricação. Esse processo é um pouco devagar e tal. Aí depois que ela sai a caixa cheia, ela sai com 6 camadas assim desses frascos. Eu contei dá 144 frasquinhos lá dentro. Aí essa caixa já tá mais pesadinha, assim. Eu não sei, não tem como medir, né? A gente pega com as duas mãos ali, mas eu acho que pesa ali 10 para mais, um pouco mais, assim, 10 quilos, né? Aí eu pego essa caixa, coloco ali num pallet de plástico. Aí eu pego o saquinho que eu já tinha colocado lá dentro, puxo pra cima assim. Você tem que puxar pra meio que acomodar ali as coisas dentro. Aí você faz tipo um origami assim, com uma dobradura com plástico. Essa lacra. Parte eu gosto. Isso. Aí essa parte eu acho tranquilo também. Aí eu pego esse conteúdo dentro do saco e coloco numa outra caixa branca, que ela parece uma caixa arquivo assim corrugada, sabe? Só que todas essas caixas são bem robustas, não é igual a caixa que você vai colocar lá os papéis. Ela não é molona, os papéis de escritório. Firme, ela é né? bem firme assim. E eu também monto essas caixas lá, essas caixas brancas, mas elas são bem tranquilas, eu até gosto de fazer.
Aí eu coloco lá dentro, aí depois eu vou empilhando elas bem certinho, tem uma ordem certa, uma posição certa. É que nem eu falei, parece um Lego. Isso. A gente vai fazendo tipo um Você Lego vai montando com essas caixas as pilhas no lá pallet. dentro e tal. E depois que termina a produção ali do dia ou do período, aí vem alguém com um guindastezinho lá, eu não lembro como é que fala o nome agora. Parece um macaco de carro. É, tipo um macaco de carro, mas ele é duplo, que encaixa ali embaixo dos pallets, né? Aí leva embora, que eu acho que vai pra expedição ali, pra logística. Aí essa é uma das máquinas que eu faço, aí em algum outro dia eu fiz uma outra que é parecida também, que ela solta as tampinhas que eu acho que a Manu faz em inspeção. Aí essa tipo é um pouco mais tranquilo, tanto a parte de encaixar o saquinho lá dentro, ela tem menos rigor, sabe? Eu posso fazer um pouquinho mais desleixado, vamos dizer assim. Aí ela coloca as caixas lá dentro e depois ela solta as tampinhas e eu amarro tal e embalo numa caixa de papelão. Aí são essas duas as funções que eu mais fiz durante essa semana. Bom, sobre os intervalos, como que funciona? A gente tem um intervalo, o meu pelo menos, a gente quase não faz o intervalo juntos. O Leão, apesar da gente estar no mesmo setor, a gente não trabalha pertinho um do outro, né? E de vez em quando só, quando eu faço Kensa nas tampas, que eu consigo ver ele assim através de um vidro, mas também de qualquer forma só fica o nosso olhinho de fora, eu só dou uma arregaladinha de olho assim pra ele. Eu até comentei com a Manu, porque tipo, ela ainda fica geralmente em equipe, assim, sabe? Ela fica com as pessoas, então ela meio que consegue conversar. Eu fico o dia inteiro sozinho, só no silêncio ali da minha cabeça e no barulho das máquinas lá, sabe? Então eu comentei com ela um dia lá que tipo, a gente tem umas micro felicidades lá durante o dia. Sim. E uma delas é quando a gente tá ali meio perto. É muito engraçado, porque quando você tá numa situação como essa, você descobre que são coisas bem pequenas que te dão um gás ali durante o dia. Tipo, quando eu passo assim, eu vejo ele e eu faço assim, já é bom, sabe? Mas o Leandro fica sozinho, eu geralmente trabalho em equipe. Com pelo menos mais 2 pessoas, pelo menos. Então, assim, o nosso intervalo, como eu tava falando, né? A gente não costuma fazer juntos. No meio da manhã, o meu intervalo geralmente é 10h40 da manhã. A gente tem 10 minutinhos pra ir no banheiro, tomar uma água. Cara, realmente só dá tempo de ir no banheiro e tomar uma água mesmo. Por quê? São 10 minutos, só que nesses 10 minutos você ainda tem que tirar toda aquela roupa e depois você tem que tirar toda a roupa, não, essa segunda camada, né? Então você precisa tirar essa segunda camada de roupa, no meu caso, e quando você volta, você ainda tem que fazer todo aquele procedimento que eu falei pra vocês, de passar o rolinho, passar o aspirador, passar não sei o que, passar o ar. Aí isso toma muito tempo. Querendo ou não, só o tempo da gente sair da linha, chegar lá em cima, aí voltar e fazer todo o procedimento pra voltar, demora mais ou menos quase a metade do tempo do seu intervalo, que é 10 minutos ali. Mas, assim, eu acho ok, porque eu só vou lá pra tomar água. Aí tem uma máquina grande, assim, que você solta ou água ou 2 tipos de chá. Você não pode levar a sua garrafinha. Você não pode entrar com nada lá dentro que além não do seu seja corpo e o seu uniforme. O seu corpo e a sua chave do armário, do locker. Isso. Mas então, o intervalo é esse, a gente chega lá, senta um pouquinho, toma uma água, aí se tiver vontade, pra dar uma respirada, né? E já dá uma ajuda, né? A gente balança as pernas um pouquinho ali, sentado e tal, aí volta. Aí o outro intervalo vai ser do almoço. Que a gente almoça juntos, graças a Deus, a gente consegue almoçar rapidinho. O nosso intervalo de almoço, gente, são 40 minutos. Mas também 40 minutos, só que nesse tempo você tem que tirar todo o seu uniforme. Na hora do almoço, você tem que tirar 100% do seu uniforme. Isso. E colocar a sua roupa mesmo. Então, você perde mais tempo ainda. Eu contei mais ou menos, a gente fica uns 20 minutos sentados, comendo ali na mesa do refeitório. O restante do tempo é tempo que a gente leva pra fazer um xixi, pra escovar o dente bem rápido e colocar a roupa. Mexe no celular um pouquinho ali. A gente olha bem rapidinho o celular enquanto tá almoçando. É corrido. É bem corrido. Não a gente pensou que na hora do almoço a gente fosse conseguir deitar um pouquinho baixar lá. A cabeça. Não dá tempo. Não dá. Você só consegue comer rapidão, escovar o dente, corre.
E no meio da tarde tem outro intervalo também de 10 minutos. O meu é 3h10, 3h20 da tarde. O seu é mais ou menos... Meu, geralmente o da manhã é 10h20, 10h30 e o da tarde é umas 3h30. E 5 horas da tarde toca o sino, acaba lá o nosso expediente por enquanto. Porque nós já fomos avisados que provavelmente daqui 2 semanas, eles quiseram deixar a segunda semana a gente também saindo até as 5, porque eles notaram que o começo é muito difícil, gente. A gente não tá acostumado, nosso corpo não tá acostumado com um trabalho tão puxado, né? A gente trabalhava em escritório, enfim. E aí, depois desse período de adaptação, a gente vai ter que fazer 3 horas extras. Lá, todo dia, você vai fazer essas 3 horas extras. Isso se você optar, né, pelas horas. Tem algumas pessoas que trabalham comigo que elas saem às 5 todo dia. Então, ou você vai sair às 5 ou você vai sair às 8. Não tem como você fazer 2 ou 1 hora extra por dia. Bom, então agora, assim, concluindo o vídeo, assim, quais foram as nossas impressões dessa primeira semana, né? Nos primeiros 3 dias ali, a gente, né, primeiro chegou ali, tudo era novo, né? A gente tinha que ficar um pouco mais preocupado, sabe? Porque com todos os processos que tem ali, né? Essa parte da higiene e tal. Sim. Aí, isso assim, acabou afetando, acho que a gente mentalmente um pouco, sabe? Tanto é que chegou na quarta-feira, a gente foi almoçar assim, né? Aí a Manu tava com dor nas costas, né? Tipo, ela tava assim meio Quarta-feira foi chorosa. O dia que mais doeu, porque foi acumulando, né? Segunda, terça, aí quarta... na hora do almoço a gente sentou, eu vi pra ela assim e falei assim, hoje tá F. Hoje tá F. Aí eu falei, tá muito, muito. Porque, tipo assim, eu não tive dor extrema, assim. O que eu tive foi assim, como naquele fukuroseto que eu falei, eu tenho que... Fazendo assim, né? Eu tenho que pegar o saquinho e enrolar ele assim, deixar ele enroladinho em todas as bordas, assim, sabe? Eu tenho que ficar fazendo muitos movimentos, assim, tipo, não é pesado, assim, de peso de quilo, assim, só que é um movimento que você fica repetindo lá. Então, na terça-feira, inflamou, assim, meu antebraço aqui, o nervo que pega, sei lá, o tendão do dedão aqui, sabe? Inflamou, inchou, assim, então, tipo, na quarta tava doendo bastante, assim, sabe? Aí, mas mesmo assim eu fui fazendo e essa foi, na verdade, a única dor que eu tive. De resto, assim, foi tranquilo, assim, ficar em pé não sentir. Sim, isso aí foi uma coisa que a gente passou 3 semanas aqui, né? 3 semanas de bobeira. Então, como eu mostrei pra vocês, a gente foi pra Tóquio, foi pra Nagoya, a gente bateu muita perna. E a gente tem as bicicletas aqui e tem uma subidinha, né? Pra gente poder ir pro centro. A gente andou muito de bicicleta, então eu acredito que isso também tenha ajudado. As pernas estavam em dia. As pernas estavam em dia. Então, o que eu pensei que fosse me dar muita dor nas pernas de ficar em pé, não deu. Eu não tive. Eu fiquei surpresa, porque eu não tive muita dor, sabe? Dor no corpo inteiro. Não, doeu minhas costas de fazer o fukuroseto. De ficar agachando. E graças a Deus, a minha chefe... Cara, a nossa chefe, ela é gente boa, gente. Eu gostei demais dela. E isso então, são nossas impressões da primeira semana. Isso, nossas impressões da primeira semana. Mas as minhas colegas, vou falar minhas amigas, que elas já são minhas amigas. Elas falaram que eles, os chefes, a chefe do nosso setor. Nossa chefe é muito legal. Ela falou, vocês deram sorte de ter caído nesse setor, sabe? Ela falou, vocês estão aqui porque vocês falam inglês, porque nos outros setores você tem que falar o japonês, né? Ela falou, então a nossa chefe, ela é legal. Eu falei, ai, graças a Deus. E as meninas que trabalham comigo, tem dias que eu só fico, tem horas, na verdade, do dia, que eu só fico com colegas que falam japonês e tem horas que eu fico com as filipinas. Elas são muito alto astral, né? Eu já falei pra você, elas são super alto astral, elas falam bastante, a gente fica conversando, então a hora passa rápido, sabe? Eu gostei muito dos meus colegas de trabalho. Eu tava com medo porque não ia ter brasileiro. O casal de brasileiros que eu comentei, eles não trabalham com a gente, eles trabalham em outro setor. Mas são muita gente boa também. Gente boníssimas, gente, olha. Já ajudaram a gente com várias dicas e tal, ofereceram ajuda. Todos eles ensinam pra gente alguma coisa na hora que a gente pega o transporte juntos, então a gente chega junto lá, né? Eles conseguem passar umas dicas pra gente, são queridos demais. E as minhas colegas filipinas, as japonesas também, é que com as japonesas eu não consigo conversar muito, a gente conversa por mímica, é bem engraçado. Uma coisa que a gente percebe que existe aqui, né,
provavelmente quem assiste aí já morou no Japão, já teve essa experiência, assim, de um modo geral, todo mundo sabe que é sofrido esse começo, sabe? Sim. Então todo mundo é muito solidário quando vê que você tá começando ali, tanto quando você tá chegando na cidade, quando você tá no começo do trabalho, assim, não vou falar que todo mundo né? Porque eu não conheço todo mundo, mas a maioria das pessoas, assim, são solidárias, porque sabem, todo mundo passou por isso, a mesma experiência, né? Então, nesse ponto, tá sendo bem legal, assim. Tem uma colega filipina que ela trabalha há 10 anos nessa mesma fábrica. E ontem ela falou pra mim assim, ela que passa o rolinho em mim, né, depois da reunião, e ela passando o rolinho falou assim, você tá muito cansada, né? Aí eu falei, eu tô. Aí ela falou, não desiste, não desiste. Ela falou, no começo doía meu corpo inteiro, mas você vai acostumar. A colega brasileira também, ela falou, cara, você vai acostumar, vocês vão ver. Vocês vão acostumar a tirar e colocar essa roupa o tempo inteiro, vocês vão acostumar com... como tudo, né? Começa a virar no automático. Tudo ali. é uma adaptação. Inclusive, na quinta e na sexta, a gente já trabalhou muito melhor, né? Ah, sim. Gente, ontem, que foi sexta-feira, já foi outro dia, assim, pra mim. E também por ser sexta, né? Dá um gás, você também vai descansar. Mas foi assim, eu já trabalhei muito mais leve, eu já nem tava me importando de ficar tirando e colocando na roupa. E a gente já tava, assim, da quinta pra sexta, a gente começou a pegar já o jeito do serviço. Então, a gente já sabia o que a gente tinha que fazer. Você fica menos ansioso, com menos medo de estar fazendo tudo errado. Gente, nos primeiros dias eu morria de medo de fazer coisa errada. Uma coisa que aconteceu comigo é que até a quarta ninguém falou nada. Eu só ia fazendo e ninguém falou nada. Assim, de tipo, assim, tá devagar, tá rápido, ou tá alguma coisa. Aí na quinta... a chefe, né? A chefe, o rapaz lá que fica responsável por mim, ele falou assim, isso aqui que você tá fazendo, você tem que terminar até tal hora. Aí eu não tinha feito, sabe? Porque eu achava que eu tinha que ir meio que no tempo da máquina ali, eu ficava administrando o tempo assim, olhando assim, tipo, a máquina tá soltando tantas caixas, então eu vou aqui fazendo no meu tempo, assim, não fiquei enrolando lá. E a gente nem consegue. Eu não fiquei assim de braço cruzado rápido. parando, né? Mas eu fiquei indo tranquilo, sabe? Aí na quinta ele falou, você tem que terminar até tal hora. Então, tipo, na sexta eu já fui mais corrida, então, tipo, eu nem vi a hora passar, porque eu fiz tudo bem certinho. Inclusive a chefe na quinta também veio falar pra mim, ela falou, vocês, então, eles deram o aceite, né? Tipo, vocês vão trabalhar com a gente sim. Só que a partir de semana que vem você precisa fazer o Kensa mais rápido. Porque, gente, eu faço meio devagar, eu tava com medo de deixar passar batido alguma coisa. Então você faz meio devagar, né? Esse foi o resumo da primeira semana, acho que deu pra gente mostrar, né? Falamos como foi bastante. Mais ou menos cada dia. Falamos bastante. Desculpa, assim... Quer dizer, não preciso pedir desculpa, né? Mas, tipo assim, a gente tá fazendo meio improvisado, a gente não tá acostumado. Eu, pelo menos, não tô nada acostumado a ficar falando com o celular apontando pra mim. Sim. Mas eu acho que deu pra explicar bem, né? Isso, acho que é isso. Assim, a gente ficou, então em resumo, a gente ficou assustado nos primeiros dias, né? Porque principalmente, como eu falei, é longe, dá 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, então é um tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa, talvez. Sim. Só que aí nos últimos dias a gente já tava até acostumado. A gente aproveita pra descansar ali, escutar uma música. Eu aproveito, na volta eu aproveito pra responder os comentários do YouTube. Olhar o Instagram, dar um oi pra família, dar uma notícia. E a gente dá uma respirada também. Dá uma respirada. Na ida de manhã dá até pra dar um cochilinho e tal. Eu tava com medo de não ter, como não ia ter brasileiro, eu tava com medo de não ter contato, não ter amizade com ninguém. Mas as meninas super queridas, assim, gente, olha, sério, tá sendo melhor do que eu esperava essa parte, assim, das pessoas. Do social, Os japoneses, no geral, eles são muito solícitos, assim, eles são muito queridos, assim, isso foi uma coisa que eu senti muita diferença aqui no Japão, sabe, o atendimento, né? Na parte do atendimento. Nossa, então, assim, mesmo que elas não me entendem, elas fazem de tudo pra conseguir tentar falar comigo, sabe? Elas se esforçam pra nem seja fazer uma mímica ou coisa assim. Então eu gostei muito dessa parte. A gente se sente bem-vindo, assim, né? Nos lugares e tal. Então é isso, gente. É isso, gente. Obrigada. Eu espero que a gente tenha ajudado um pouco, porque quando a gente tava no Brasil, a gente tentava muito achar vídeo, assim, né? Contando um pouco como era o trabalho no Japão. Então eu espero que a gente tenha ajudado alguém, né, que seja, se a gente conseguir esclarecer a dúvida de uma pessoa, já é
já é uma grande coisa pra gente, né? E a gente tá compartilhando nossa experiência, né? Não quer dizer que vai ser igual pra todo mundo, Isso. que cada pessoa, né, vai interpretar situações de forma diferente, mas eu acho que dá pra ter uma ideia a partir da nossa experiência como foi. E a gente ia falar de outro assunto hoje, só que a gente vai gravar agora, mas vai deixar separado para outro vídeo, que é assim, de como foram essas 3 semanas meio que sem fazer nada, como foi a nossa chegada aqui, no sentido Por que de... que a gente ficou 3 semanas sem fazer nada? Isso. Porque as coisas foram totalmente diferentes do que a gente esperava, Quando saiu de lá. do que a gente planejou, na verdade. Na verdade, a gente saiu do Brasil sabendo que tinha alguns empecilhos, assim. Então a gente vai explicar isso tudo no outro vídeo. No próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Vai ficar muito longo. Aqui já ficou mais longo do que a gente esperava. Então não deixem de ver o próximo vídeo, assim, a gente quer dar uma esclarecida e umas dicas, passar a nossa visão, assim, dessa chegada aqui, né? chegada e do porquê que a gente não começou já trabalhando, o que aconteceu, falar um pouco sobre o orçamento, né? Assim, o orçamento não, pra você se planejar quanto você tem que trazer, enfim, pra conseguir sobreviver, né? Nesse começo. A gente vai tentar dar algumas dicas baseadas na nossa experiência de como que funciona essa chegada aqui, né? E você saber não, né? Mas você tentar lidar com esses imprevistos possíveis, né? Sim. Que podem acontecer. Lembrando que essa tá sendo a nossa experiência, gente. Não significa que todo trabalho aqui no Japão seja assim, que todo trabalho vai ser peça leve de plástico, ou que todo trabalho vai ser muito pesado, que todo trabalho vai machucar. Essa é a nossa experiência. Provavelmente as outras pessoas têm as experiências delas, né? E quem quiser compartilhar aí também, os comentários, sempre vai ajudar. quando são positivos, assim, pessoas. acaba ajudando outras pessoas também. Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai acabar por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com seus amigos. Se você assistiu esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve, gente, porque ajuda muito. Se você se inscreve, se você deixa um like aqui, ajuda demais a gente a conseguir manter o nosso canal aqui, trazendo informação, trazendo novidade, né? E uma coisa que aconteceu durante essa semana é que a gente atingiu 1000 inscritos. High five. High five. A gente atingiu 1000 inscritos. Eu nunca pensei que fosse atingir tão rápido. A gente tá fazendo esse canal, assim como, assim, no meu ver, né? Mais como um filme, assim, da nossa trajetória aqui, sabe? Então, a gente não tinha pretensão de, quero aparecer, quero bombar, quero bombar, nem nada. Tipo, a gente tá fazendo pra ser um histórico nosso também, sabe? Sim. Então, assim, quem tá curtindo e convivendo com esse conteúdo, que bom, né? E um detalhe, eu tô recebendo, a gente, né, na verdade, eu que apareço aqui, mas a gente que olha sempre, a gente tá recebendo muitos comentários lindos, muitos relatos legais aqui no YouTube. Eu tô adorando, gente, eu tô adorando. Chega a dar um quentinho aqui no coração quando eu paro pra ler os comentários e tem muita gente legal acompanhando a gente. Eu tô muito feliz por isso. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu aí até agora. O vídeo ficou um pouco longo, mas beijo mãe, beijo família, nossos sobrinhos. Ai, gente, que saudade que eu tô. Nossos amigos e todo mundo que assiste aí. Amigos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Você é doido, né? 90 minutos.